Boa tarde. Bom, hoje eu vim falar com vocês aqui como o seu posicionamento influencia na sua carreira. Eu sou Ana Paula Martins, especialista em recolocação e carreira, e eu quero trazer exatamente para vocês como que o seu posicionamento ele vai influenciar. Vou até colocar aqui, tentar transmitir aqui para uma outra rede. Como que ele vai influenciar nesse sentido do crescimento profissional? Por quê? Hoje, nosso posicionamento, ele influencia muito sobre o nosso crescimento, porque ele traz para nós aqui dentro como que você é visto, né? Então, eu trouxe 3 perguntas aqui para provocar vocês. Vou até colocar eu aqui maior um pouquinho, ver se dá para eu colocar. Eu maior aqui um pouquinho. Opa, deixa eu adicionar no palco aqui de novo. Quando surge uma oportunidade de liderança, seu nome, ele é lembrado? Primeiro pilar aqui, o seu nome, ele é lembrado quando surge aqui uma possibilidade de liderança? Quando um projeto estratégico aparece, as pessoas pensam em você? Por que eu falo isso, gente? Porque é muito importante a gente pensar nesse posicionamento. Porque conforme o meu posicionamento acontece, é ali a maneira que eu sou lembrada, a maneira que eu sou ali, o meu nome é falado, né? Quando alguém precisa de um especialista na sua área, você é uma pessoa de referência, você é acionado por isso. Por que eu trago? Porque é aqui que a gente vai ver se o nosso posicionamento está adequado para o que eu quero buscar. Então, se surge uma oportunidade de liderança, a minha empresa ali está vendo, está me indicando, as pessoas me indicam quando surge essa oportunidade de liderança, né? Meu nome é lembrado quando há um projeto grande que a empresa está conduzindo, um projeto ali de transformação, um projeto ali que eu própria posso estar apoiando e conduzindo, meu nome surge. As pessoas pensam em me convidar para entender aquele projeto, como que aquele projeto vai acontecer. Se sim, o meu posicionamento está ok. Concorda? Se não, por que eu não estou sendo convidado? Será que a minha forma de me posicionar, será que a minha forma de levar ali para a empresa o meu valor está realmente correta? E quando acontece algo, gente, aqui que eu falo sempre, acontece algo aqui que eu, Ana, preciso de um especialista. A empresa da minha área, a empresa ali que eu trabalho, está buscando um especialista. Eles lembram de mim nesse momento? São 3 perguntas para você fazer aqui. Quando surge uma oportunidade, as pessoas lembram do meu nome? Quando existe um projeto importante, a empresa, ela me coloca dentro desse projeto, no meio desse projeto. Quando alguém precisa de um especialista, automaticamente eu sou considerada, eu sou lembrado para aquela situação. São 3 perguntas que você precisa se responder. Por que eu digo isso? Muitos profissionais acreditam aqui que apenas trabalhar duro é o suficiente para crescer. Até um determinado ponto, sim, resultados é muito importante. Nós entregarmos resultados é muito importante. Mas vai chegar um determinado momento que você vai precisar da competência, a gente fala as hard skills, mostrar os resultados através das suas hard skills, a sua especialidade, mas você também vai precisar se posicionar de uma maneira assertiva. Você vai precisar se posicionar demonstrando especialidade, demonstrando que você é uma pessoa que pode gerar valor para a empresa, que pode trazer ali insights, resolução, pensar diferente, visão de negócio. E aí, o que acontece com a maioria dos profissionais, gente, quando está, às vezes, numa posição ali para virar a chave para a primeira liderança? Ela fica entre
entregando muito no operacional, ela até entrega resultado da área, mas ela não se posiciona, ela não se vende. E aí, quando surge uma oportunidade, ela não é considerada. Até hoje, eu estava falando hoje de manhã com um profissional o seguinte, ele estava numa posição de coordenador, surgiu a oportunidade de gerência, né, a vaga ali de gerente, e ele já estava fazendo as atividades, mas a empresa decidiu buscar um profissional fora. Por que isso acontece, gente? Por que acontece de excelentes profissionais estarem executando ali dentro das empresas e quando surge uma posição de gerente, uma posição de diretor, a empresa olha para fora? Por que acontece isso? Porque às vezes aquele profissional, gente, ele está muito focado só na área dele, só na entrega ali do que compete a ele. E aí ele perde espaço para visão de negócio, visão de mercado, análise de cenário. E é onde ele não consegue se posicionar, porque ele é muito bom na área dele. Mas no negócio como um todo, ele deixa ali de se posicionar. Então, a partir do momento que você está já numa posição ali, né, especialista, entregando, gerando resultados, se você não somar essas 3 ações, competência, né, saber o que você está fazendo, resultado, gerar resultado para a empresa a partir das suas atividades e se posicionar, mostrar que você é um bom profissional através de um bom posicionamento, visão, leitura de negócio, você não consegue crescer. Aí vem uma barreira que é mais fácil para nós entregarmos ali as nossas competências, né? Hard skills que a gente fala em resultado do que se posicionar. Porque quando a gente se posiciona, a gente precisa sair para o posicionamento, a gente vai ter que sair da nossa área de especialista, se expor um pouco mais, e isso é o que trava muitos profissionais nessa virada de chave. Essa virada de chave de assumir uma posição ali de gestão. Então, para você se posicionar de forma assertiva, você vai precisar ter a clareza do seu valor profissional. Você precisa saber, responder, eu até deixei aqui, ó, você precisa saber por que a empresa deveria te contratar. Por que a empresa precisa te promover ou indicar você para um projeto? Por que a empresa deve fazer esse movimento? Porque se você não souber a clareza, o valor que você gera, dificilmente você vai conseguir vender. Você vai precisar ter muita segurança na potência de resultado que você entrega. Você tendo essa segurança de potência, de resultado, eu entrego, eu gero valor, eu mudo o patamar da empresa, do segmento onde eu estou, do cenário, do meu local ali, né, da minha área de atuação, você vai conseguir entregar a clareza do valor desse profissional que você tem. E muitos profissionais aqui, gente, eles conhecem, eles dominam as suas atividades, mas eles não conseguem comunicar o valor que eles geram a partir daquelas atividades que eles fazem. Eles olham muito para a operação, entregam com maestria ali, são excelentes executores, mas na hora dele chegar numa reunião, dele colocar, pôr o seu ponto de vista, se posicionar, esse profissional não consegue se vender. Por quê? Porque ele não está com confiança na clareza de valor que ele gera para a empresa. E é exatamente aí que muitos profissionais perdem o start ali de fazer essa virada de chave. Então, Ana, mas como que eu posiciono o meu valor? Como que eu faço isso? Primeiro, tem que vir de dentro para fora. Não dá para você mostrar seu valor se você realmente não acredita nele. Então, pega aí, gente, um papel, uma caneta, uma folha, faz ali uma lista de tudo, todos os resultados, tudo que você já gerou, né, ali de resultados para a empresa, para o setor que você está. E aí você vai precisar comunicar isso a alguém. Porque não adianta você ter uma maestria de entrega de resultados e não comunicar isso a alguém. Ninguém vai saber, gente. Então você precisa começar a falar dos seus resultados, falar com as pessoas sobre os seus resultados e demonstrar isso. É clareza de valor. Então, pega ali
uma lista de resultados e atividades que você já entregou, resultados, na verdade, né? Atividades, resultados a partir da execução, que você já entregou e comece a vender esses resultados dentro da empresa. Primeiro você vende para você, depois você começa a vender para as pessoas. Primeiro quem tem que acreditar no seu valor é você. Senão você não consegue sustentar o seu valor ali na frente, né? Depois, segundo pilar aqui desses profissionais, é a competência em entregar, né? Porque posicionamento sem resultado é vazio. Então, tem gente que chega ali, se posiciona, mas cadê o resultado para mostrar? Não tem. Então, qualquer base de qualquer crescimento, gente, ele tem que ser sustentado por resultados consistentes. Não adianta você ir para uma reunião se não tiver dados. Tem gente que senta numa reunião estratégica e na primeira pergunta fala que não tem dado. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Então, você já pensa em todos os resultados com números, né? A gente até fala, eu brinco muito com isso, contra dados, né? Ali e fatos não se há argumentos. Então, não adianta você entender que você vai sentar numa mesa e não vai precisar falar de números, gente. Tem que falar de números, tem que entregar resultado, tem que mostrar posicionamento. Isso é a base. Não dá para você crescer achando que vai ser ali no só se vender. Acontece com muitos profissionais. O mercado ele valoriza quem realmente resolve problemas, né? Melhora o processo e gera impacto. E tudo isso vai ser avaliado quando você estiver sentado numa mesa estratégica, numa roda estratégica de pessoas. Você precisa demonstrar resultados reais, principalmente através de números, gente. Quando eu estou fazendo o currículo com um profissional aqui, primeiro pilar que eu falo para ele, quais números? Me mostre os seus números. Por quê? Porque eu sei que é um dos pilares que vai fazer os olhos das recrutadoras ali avaliarem vocês. Então, primeiro pilar, senta a bunda na cadeira e vai descrever seus resultados com números. Porque é a partir deles que a gente vai começar a trabalhar posicionamento. Primeiro você tem resultados, depois você começa a vender eles, é assim. A roda tem que ser nessa frequência. Depois a gente entra na visibilidade estratégica. Então, você não basta você fazer um excelente trabalho, entregar ali um excelente trabalho com maestria, se ninguém sabe disso. Então, às vezes, aquela pessoa, ela tá ali entregando o resultado todos os meses, fechou o ano, bateu meta, tudo, e ninguém sabe disso. Ela não consegue vender isso. Visibilidade, ela precisa ser estratégica. Você precisa comunicar as suas conquistas. Você precisa gerar conhecimento, compartilhar conhecimento ali para as pessoas, participar de projetos relevantes dentro da empresa, estar presente em ambientes certos. E aqui eu até me recordo, gente, de uma pessoa que eu estava atendendo e me chamou muita atenção. Ela falou para mim o seguinte: Ana, eu entrego 120%. Aí eu fui entender que era esse 120% que essa pessoa entrega, né, gente? Ela me diz, eu entrego 120% porque 100% é a minha parte, 20% é a parte do meu gerente. Porque, olha que olhar, gente, que pensamento. Por quê? Porque ela falou, quando o meu gerente não poder assumir esses 20%, eu já sei fazer por ele. Eu já sei trazer isso para ele. Olha a visibilidade estratégica. Olha o movimento estratégico que essa pessoa está fazendo. Agora, tem gente que chega na empresa e pensa, eu vou entregar aqui o que me compete somente. Nem o 100% ele entrega, né? Vai lá na empresa, entrega seus 20%, 30% e acha que está excelente, já fez o papel dele ali só executando atividades operacionais. Dificilmente essa pessoa vai crescer com esse posicionamento, com esse tipo de pensamento e com esse tipo de posicionamento. Dificilmente. Gente, visibilidade é estratégica. Você precisa ali entender do seu setor, mas você precisa entender o negócio e você precisa entender o que as pessoas nas cadeiras acima da minha estão entregando, né? Qual que é o impacto que o meu
A minha parte que eu entrego gera na pessoa que está acima de mim, gera no negócio como um todo. Isso você vai gerando visibilidade estratégica. Por quê? As pessoas precisam saber qual que é o impacto que você entrega. Visibilidade é comunicar. Você precisa se comunicar, comunicar os seus resultados, comunicar a sua percepção, a sua visão de negócio, participar de projetos, tentar interagir com projetos mais relevantes que a sua área. Só que enquanto você estiver apegado a entregar perfeitamente o operacional, gente, você não vai ter tempo para pensar em visibilidade estratégica. E esse é um dos erros mais comuns que acontece com os profissionais. Eles estão ali tão preocupados em entregar com maestria operacional, eles não delegam. É o primeiro pilar da liderança. Eles não delegam, eles não desenvolvem outros profissionais que estão perto deles. Eles querem fazer o seu com maestria para ser reconhecido do dele. Não, gente, um grande líder com visão, né, visibilidade estratégica, ele treina pessoas do seu time, ele desenvolve pessoas do seu time para que ele possa assumir novas posições. Porque enquanto eu estou no operacional tentando entregar com maestria, eu não tenho tempo para minha agenda estratégica. Não tenho tempo para minha agenda estratégica, não tenho visibilidade dentro da empresa. Não tenho visibilidade, não cresço. É um efeito dominó, não cresço. Então, profissionais, gente, às vezes eu vejo muito isso dentro do corporativo, querendo entregar o seu ali, fiz o meu, tá perfeito, maravilha. E às vezes não se desdobra ali para poder olhar para o lado e ver um outro profissional que está precisando de ajuda para entregar. E aí, esse profissional que você ajudou, que você estendeu a mão, gente, provavelmente ele vai assumir algo seu ali, que você vai ter um espaço na sua agenda para você pensar em estratégia. Faz sentido? Faz sentido? Hoje, como que está a sua agenda aí? Você tem se ocupado? Quantos por cento eu tenho ficado no operacional e quantos por cento eu tenho ficado nas estratégias? A gente fala muito da lei de Pareto. Quais são os seus 20% que você vai mexer e vai impactar os seus 80%? 20%, gente, que você vai mexer é a parte estratégica, né? E ele impacta em todo 80% da operação. Mas tem profissionais que estão ali trabalhando 80% ali, 100% na operação. Aí não vai gerar a parte estratégica mesmo, não vai se posicionar, não vai criar posicionamento, não vai criar habilidade estratégica. Outro pilar aqui de posicionamento, gente, é relacionamento e network. A gente precisa quebrar o tabu de que quem quer se relacionar e criar network são pessoas interesseiras. A gente precisa quebrar esse tabu. Ana, como que eu quebro esse tabu no mercado sobre ser interesseiro? Seja interessante, a gente já falou disso. Grandes oportunidades, gente, elas vêm através das conexões. E fala sobre falar de você, o que as pessoas falam de você. Oi, Ana, está ao vivo mesmo. Maravilha. Tá me ouvindo bem, Bianca? Me manda aqui, só para eu saber. Também aqui nos comentários. E aí, o que acontece aqui dentro? Gente, as pessoas aqui, eu sempre falo, se você não tem as conexões, network, não consegue colecionar contatos, ter contatos com as pessoas, você vai precisar trabalhar essa habilidade. E geralmente as pessoas que entregam muito bem o operacional, elas têm dificuldade desses relacionamentos. Por quê? Para ela é mais fácil fazer algo ali que ela tem maestria, especialista naquilo, do que ela ir para um ambiente novo, se relacionar, de repente participar de uma reunião, de repente pôr o seu ponto de vista. Porque, gente, colocar o seu ponto de vista é muito importante numa reunião. E aqui não é você ser aquela pessoa cri-cri na reunião. Não é. É você dominar o assunto da reunião, ter a sua percepção de como pode ser uma possível solução, uma possível saída ali, às vezes, para algum desafio, e se posicionar.
se posicionar nesse sentido. Porque, gente, a maioria dos profissionais, quando chega numa reunião que tem uma cadeira acima dele, gente, eles preferem concordar com as pessoas que estão acima do que talvez correrem ali. Vai ter que correr risco, vai ter que se posicionar, vai ter que trazer aqui o que ele considera como a melhor, né, saída, a melhor solução para aquele desafio. E aí é você expor a sua ideia de uma forma estruturada, de uma forma que realmente você seja percebido, que a sua percepção ali, o seu entendimento do assunto, ele tem valor naquele desafio. Então, não é você ir contra um outro, mas é você levar uma nova possibilidade de solução. Com respeito, com maestria, sabendo a mesa que você está sentado, sabendo quando se posicionar. Não é chegar, gente, o bobo da corte, falar qualquer coisa em qualquer momento. Não. É entender exatamente o desafio que a empresa está passando, entender como você, ali, especialista de uma área da empresa, com visão de negócio, pode contribuir para que aquilo seja mais assertivo, para que a decisão que for tomada ali seja mais assertiva. Então, você precisa começar a construir esses relacionamentos, porque depois que você sai da reunião, de uma reunião dessa, que você conseguiu se posicionar, gente, as pessoas vão querer começar a se relacionar com você, porque elas já entenderam que você sabe agregar valor, que você sabe se posicionar com maestria, que você sabe ali o momento certo de colocar a sua opinião na mesa, de colocar a sua opinião na roda. E aí, eu sempre falo que profissionais bem posicionados são frequentemente indicados. Por que eu pus 20 aqui, gente? Porque 20% das vagas que são só divulgadas. As outras 80%, gente, a gente trabalha de forma oculta, principalmente em posições estratégicas. Não dá para a gente divulgar uma vaga estratégica, porque às vezes a pessoa está na posição, às vezes a empresa vai fazer uma reestruturação, é uma coisa ainda, né, sigilosa. O que a gente faz? Nós, como headhunters, a gente vai atrás de vocês no LinkedIn, a gente pede indicações para as pessoas que a gente conhece, porque ninguém indica gente ruim. Eu já falei isso em várias lives que eu já fiz. Ninguém indica gente ruim. Quando eu vou indicar, quando alguém me manda uma mensagem, fala, Ana, você tem algum profissional dessa área? Gente, eu penso 10 vezes, deixa eu ver quem eu já atendi, se tem o perfil, se tem a postura, se tem o posicionamento, se é protagonista, para eu indicar, porque senão eu não vou colocar o meu na reta. E nenhum recrutador, nenhum headhunter vai. Nenhum profissional ali que cuida da sua imagem vai. Então, 20% das vagas só são divulgadas, as outras 80% a gente trabalha através de indicação. Então, pense se você está sendo esse profissional que está cultivando esse relacionamento para ser indicado. Isso é um pilar muito importante do seu posicionamento. E aí, uma coisa que eu lembro aqui, como que você, né, trata as pessoas que já trabalharam com você, que trabalham com você, independente da posição. Porque hoje essa pessoa está numa posição, amanhã ela está em uma outra empresa, em uma outra posição, e você vai encontrar com ela em algum momento. Você é o profissional que desenvolve pessoas que estão ao seu lado, ou você é aquele profissional que tenta entregar só o seu? Só o seu ali nessa maestria? Não, gente. Aqui a gente precisa compartilhar e gerar valor para as pessoas. Como que eu gero valor para as pessoas? Compartilhando o meu conhecimento, ajudando elas a desenvolver e ajudando elas a crescer na carreira. Isso é relacionamento e network, não tem nada a ver com interesse. Tem a ver com ser interessante e gerar valor para as pessoas. Faz sentido, gente? Vai mandando aqui no chat para mim. Estão conseguindo pegar aqui a mensagem que eu estou falando sobre posicionamento, como você se posiciona, como que eu vou ser influência, como que esse posicionamento influencia eu crescer na carreira, como que as pessoas lembram de mim, como que eu apoio essas pessoas, como que eu ajudo a desenvolvê-las. É nesse sentido. Outro pilar aqui, gente, marca profissional e reputação. O que as pessoas falam de você quando você não está presente? Quando você não está presente, o que as pessoas falam de você?
né? Eu não controlo o que elas falam, mas eu controlo a reputação que eu deixo. Entende? A sua reputação, ela é construída diariamente através do seu comportamento, da sua comunicação, da sua postura, da sua consistência. Então, o que as pessoas vão falar de mim não está sobre o meu controle. Mas como eu construo a minha reputação, sim. Então, como que você trata as pessoas? Qual que é a postura que você tem? A consistência. Se você se comprometeu a entregar algo ali, você vai entregar algo para essa pessoa? É exatamente isso. Por quê? Você precisa gerar uma marca de confiança. Então, pensa aquele profissional que se comprometeu com você, né? De estar ali para um café, para uma reunião, e ele não chega. Aquele profissional não chega. Como que você vai, né? Como que você vai ali indicar aquele profissional, gente? Se ele não conseguiu cumprir com um horário, que é o básico, né? Que é o básico. E aqui eu vou só abrir um parênteses, pelo amor de Deus, não vai falar que pontualidade, gente, é um ponto forte, isso daí é obrigação. Obrigação de qualquer profissional. E como que é a sua reputação? Como que você se compromete? Você, quando você fala, você sustenta o que você falou? Eu já vi muitos profissionais, gente, dentro de empresa que falou uma coisa e não sustentou. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, nesse sentido. A gente não pode ser um profissional de duas palavras. Eu falei, ok. Gente, mudar de opinião é diferente de ter duas palavras. Mudar de opinião é diferente de ter duas palavras, tá? Todo mundo pode mudar de opinião a partir de fatos e argumentos, enxergar um outro ponto de vista. Agora, você ali ter, né, duas caras que a gente fala aí, não, né, gente? Aí é falta de caráter mesmo. Então, não é nesse sentido, mas é o sentido de quão confiável você é, de quão apoio do time você é. Então, isso tudo fala sobre a nossa marca e a nossa reputação. Como que eu estou construindo ela diariamente? Porque isso influencia o seu posicionamento. Isso influencia o crescimento da sua carreira, porque as pessoas vão lembrar de você. A gente pensa que a nossa carreira vai sendo construída a hora que eu chegar ali num cargo que eu quero. Gente, a partir do momento que você começou dentro do corporativo, você está na sua primeira função, está como estagiário, está como CEO, CFO, C-level ali, é como você se comporta diariamente. A sua reputação ela é construída diariamente, através ali da sua consistência, através da sua comunicação, da sua postura, né, da sua ética que você aplica ali dentro. Tudo isso vai gerando marca e posicionamento. Agora, como que está seu posicionamento, a sua marca hoje? Como que tá as pessoas com quem você está se relacionando? Porque quando a gente vê que tá difícil se relacionar com alguém, é um espelho, tá, gente? Por que tá difícil eu me relacionar com alguém? É o espelho aí. Algo naquela pessoa está me incomodando porque está refletindo em alguma coisa sobre mim. Então, é olhar muito para isso daqui. E outro ponto que eu falo também, gente, aqui eu trouxe, cuide do seu posicionamento profissional. Entregue o que você se propôs a fazer, o que você se propôs a entregar. Cumpra prazos, ajude, né? Apoie as pessoas a se desenvolverem, porque isso tudo vai influenciar no crescimento da sua carreira. Isso tudo vai influenciar porque vai chegar um determinado ponto que não é mais sobre técnica, não é mais sobre hard skills, né? Uma vez eu trabalhava com uma pessoa e essa pessoa ela era muito boa tecnicamente, gente, mas assim, tinha maestria no que elas, o que dava ali um problema, ela falava é isso. É isso. E aí todo mundo, a gente ficava assim muito admirado pela competência técnica dela. Mas chegou um determinado tempo que começou a questão comportamental, pela pessoa ser tão boa tecnicamente, a questão comportamental ela ser muito rígida,
muito rígida, cobrava demais ali, assim, na frente das outras pessoas, e isso acabou trazendo um conflito para a equipe. E, infelizmente, a gente teve que desligar essa profissional. Não pela técnica, mas pelo comportamento. E aí, hoje, eu olhando para essa pessoa, gente, eu olhando para essa pessoa e vendo essa pessoa, eu penso assim, a gente poderia, né, sim, ter trabalhado na época com ela essa questão do comportamento. Mas o quão essa pessoa estava ali aberta a entender que as competências técnicas, as hard skills delas, não superava ali o relacionamento, o posicionamento dentro da equipe, o posicionamento dentro da empresa. Então, o seu posicionamento, você vai precisar ter esses 3 pilares: competência, mostrar resultados através da competência e um posicionamento ali. Vai precisar se relacionar com as outras pessoas, melhorar a vida de outras pessoas e automaticamente as pessoas vão começar a falar de você numa mesa onde você não está sentado. Vão falar bem de você, vão lembrar de você quando uma oportunidade surgir ali. Dentro aqui da consultoria, a gente trabalha os pilares mais técnicos para você sim se posicionar no mercado. Então, a gente trabalha a elaboração do seu currículo para ficar alinhado com o mercado, para ficar com as nomenclaturas que o mercado está utilizando, palavras-chave, experiências, tudo isso desenhado dentro do currículo. Depois a gente vem sim para a construção e o posicionamento no seu LinkedIn, que é o primeiro lugar que nós recrutadoras vamos te buscar. Mas depois a gente vai trabalhar toda a narrativa da entrevista, toda a narrativa que você precisa mostrar, levantar resultados, entregar isso para a recrutadora. E a parte do conhecimento, autoconhecimento, a gente trabalha aqui dentro também sobre os seus pontos fortes. Quais são os seus pontos fortes? Ana, não consigo me relacionar. Ok. Identificamos algo aqui. Então, a gente traça um plano de ação para você começar a trabalhar esse ponto de posicionamento, de relacionamento, que vai chegar a um determinado ponto da sua carreira que não vai ser mais sobre competências técnicas. Não vai ser mais um curso que você compra, não vai ser mais ali um livro que você lê, não vai ser mais ali um podcast que você ouve, vai ser sobre desenvolver habilidades e competências. É assim que a gente chega em outras posições da nossa carreira profissional. Gente, passamos aqui dos 30 minutinhos. Um abraço para vocês. Lembrando, segunda, quarta e sexta temos live aqui de 30 minutinhos. Na sexta-feira, que tem o Jogo do Brasil, vai ser um pouquinho, eu acredito que eu vou fazer a live à 1h30. Todos estão convidados. Um forte abraço. Quem não viu, vai ficar gravado, vai estar no meu canal do YouTube também. Um abraço para vocês e até na quarta-feira.